conversar sobre a teoria dos 5 elementos, mas antes voltar ao princípio do Yin Yang. Essa é uma teoria que é aplicada na estratégia chinesa, na harmonização. Então a gente tem duas forças primordiais, o Yin Yang, como duas polaridades máximas, onde você distingue bem a relação de uma em contraposição à outra, ou uma em complemento à outra, mas entre as duas forças, principalmente quando a gente pensa em uma se transformando na outra, existem fases intermediárias, que aí a gente tem as 4 imagens. Então, inicialmente, o Yin e o Yang são um simbolismo. Aí tem o Sol, que está iluminando essa parte da montanha, enquanto a outra está com sombra. Ou se a gente pensar aqui no globo terrestre. Então, em um lugar onde está de dia, na outra parte do planeta vai estar de noite, né? Então, todas as qualidades referentes ao Yin e Yang partem desse simbolismo. O lado clareado vai estar em expansão, vai estar em atividade. Então, o lado Yin vai estar mais contraído. Você pode pensar também em locais no planeta onde tem um clima mais tropical. Então, as pessoas têm uma personalidade mais acolhedora também, né? E os locais mais frios, as pessoas também são mais frias. Então, todas essas qualidades têm relação, não absoluta, mas de um modo subjetivo com essas duas fases, onde a gente consegue ver a contraposição de uma força ou de uma qualidade em relação à outra, né? Como o direito em relação ao esquerdo. A característica dessas duas forças na dinâmica é de uma se transformar na outra, e aí a gente vê então essas 4 fases, que são as 4 imagens. O Tai Yang é o Yang maduro. Tai Yin é o Yin maduro. Aí o Shao Yang é quando o Yin já está se transformando no Yang. É quando está saindo da fase escura, está indo para a fase clara. Então o Shao Yang é o jovem Yang. E aí quando chegou no ápice, é o Yang amadurecido, depois vai recolhendo, voltando para a inatividade, aí é o jovem Yin. Está saindo, ele tem uma parcela do Yang, mas está crescendo o Yin dentro dele, até se tornar o Yin maduro. Então, a relação com o mais fácil de perceber isso é em relação às estações da natureza. O máximo do Yang, que é o Yang maduro, é o verão. Depois, o jovem Yin é o outono. Quando o Yin já está no máximo, é o inverno. E depois que vai terminando o inverno, que é agora onde a gente está, vai nascendo a energia da primavera, que é o jovem Yang. O Shao Yang é elemento madeira. O Tai Yang é o fogo. Shao Yin é o metal e Tai Yin é a água. E tem o 5º elemento, que na verdade é o elemento central, é o eixo de todo esse movimento, que é o elemento terra. A terra é o plano onde essas transformações acontecem. Por isso, o movimento relacionado com a terra é um movimento de transformação. E cada um dos outros tem uma característica em relação ao tipo de energia, como que essa energia está se manifestando. O Shao Yang, que é a energia Yang que começa a nascer, ela é uma energia ainda imatura, ela não está muito bem direcionada, ela começa a se expandir em todas as direções. Então, esse é o movimento do Shao Yang. Depois, quando chega no ápice, então esse é o movimento do verão e do elemento fogo, que é a ascensão, né? O fogo, a chama indo lá para cima. Depois começa a contrair. A energia do outono, essa energia que vai contraindo, e aí vai para o máximo do Yin, que é a energia que desce, que é água, relacionado com o inverno. E aqui a terra é o elemento que tem o movimento de transformação, circulando no próprio eixo. Então, dos movimentos que nós fizemos, o Shao Yang, que é esse movimento de retorno à primavera, o que a gente trabalha? A gente trabalha com a flexibilidade do nosso corpo, dos nossos tendões, a relação da nossa coluna, né, os ligamentos. Então, ele devolve a jovialidade. O Shao Yang, que é a primavera e que é o elemento madeira, tem essa imagem de um broto de bambu que ainda é bem flexível, não uma madeira velha, mas uma madeira que acabou de nascer. Então, ela tem essa suavidade, essa flexibilidade. Então, esse movimento ele traz essa característica. O Tai Yang, que é o elemento fogo. A gente tem a fênix, né, que é o símbolo do fogo, que é um movimento expansivo, que ele trabalha também com o meridiano do coração.
A gente tem no Shaolin. O Shaolin é o elemento metal. O metal contrai, né? É o elemento que endurece. Então, é como uma lâmina, né? Quando a gente faz um movimento das 8 preciosidades, a mão ela vai direto lá como uma lâmina perfurando, uma direção reta. O Tain, que é o elemento água. A gente tem vários movimentos, como o nado do sapo, que é um movimento ondulando, como a água, né? E também a água tem relação com a energia concentrada, né? Que você concentra e depois libera, né? A represa com a energia concentrada e depois você libera, que tem a ver com a nossa energia vital. Que você está contraindo, expandindo. E o terra, que é o eixo do movimento, como o movimento que a gente faz aqui, o movimento do casulo, a gente trabalha os dois canais principais que formam o eixo do nosso corpo, tá? O vasoconcepção e o vasogovernador, energia yin, energia yang. Então, através desse eixo, a gente vai encontrando, potencializando com esse movimento de transformação da energia yin para a energia yang, como se o símbolo do Tai Chi estivesse rodando dentro do nosso corpo. Então, dentro dessa configuração da transformação, a gente vê um movimento arredondado e a Terra está no centro. Mas quando a gente começa a trabalhar de um modo mais estratégico os 5 elementos, então a gente coloca a Terra não no centro, mas nessa dinâmica ela fica do lado do fogo. Então a gente tem 2 ciclos aqui de relacionamento entre cada um dos elementos. Tem onde um segue o outro. Esse é o ciclo Shang, Shang de nascimento, o ciclo de geração, e o ciclo Ke, que é o de controle. No ciclo Shang de nutrição, ou de geração, um elemento alimenta o próximo elemento, é uma relação de mãe e filho. A energia que o fogo precisa é doada pela madeira, a energia que a terra precisa é doada pelo fogo. Então, um vai potencializando o outro. Quanto maior a madeira, maior vai ser o fogo. E quando a gente pula um elemento, aí tem uma relação de avô e neto. Então, não é mais mãe e filho, mas avô e neto. Então, tem um ciclo de controle. Quanto maior a madeira, menor a terra. Quanto maior o fogo, menor é o metal. Aqui, os nomes dos elementos, a gente não deve pensar de um modo categórico, mas a gente tem que pensar mais na propriedade de cada um, porque é um simbolismo, né? Então, a madeira, essa energia que se expande em todas as direções, que é uma energia que está nascendo, está brotando. O fogo, quando chegou no ápice dessa atividade. A terra, quando começa uma transformação. O metal, que representa a colheita, e a água representa o armazenamento. Então, a gente pensa na categoria dentro da propriedade de movimento de cada um deles, porque a gente está pensando num ciclo dinâmico. Então, tem vários aspectos da nossa personalidade, dos nossos órgãos internos, que a gente classifica de acordo com os 5 elementos, pensando em como um influencia o outro. Então, se a gente pegar assim, o simbolismo só, né? A água nutre a madeira. Então, isso é algo óbvio dentro do nosso pensamento. A planta precisa da água para se nutrir. Então, se você tirar a água, não tem mais a planta. A madeira serve de combustível para o fogo. O fogo vai queimando, transformando as cinzas, né, que a terra seria esse pó gerado pela combustão. Aí, o metal que surge da terra, a gente pode pensar nos minérios que se formam a partir da terra. Então, esse pó da terra vai se condensar formando metal. O metal, que é essa aglomeração, essa coisa concentrada, depois que dissolve, tem relação com a água. E a água vai novamente... Então, esse é o ciclo de geração. No ciclo de controle, o fogo derrete o metal corta a madeira delimita a terra comporta a água, né, forma um limite para a água, e a água apaga o fogo. Então, esse simbolismo. E aí, quando a gente vê as nossas emoções e as
as virtudes, a gente pensa em virtudes como um atributo espiritual e as emoções como algo relacionado com a terra. Todos nós temos o yin e o yang dentro de nós. Então, o yang é o nosso espírito, a nossa mente, aquilo que é imaterial, e a terra, aquilo que forma algo palpável, que é o nosso corpo físico. Então, a parcela da nossa mente relacionada com o nosso corpo e com esse aspecto mundano forma as emoções. E aí as emoções relacionadas à madeira, nós temos a raiva. O fogo, temos a euforia. Terra é o pensamento, mas quando é um pensamento recorrente, um pensamento obsessivo. Preocupação também, que também não é uma emoção, mas é uma característica. Metal, a gente tem a tristeza ou melancolia. E a água, o medo. Então, a água traz essa sensação de insegurança quando ela está em desequilíbrio. Então, se você pensar numa água que está calma, e aí a insegurança é como se ficasse trêmulo. E aí vai ficando mais agitado, vai formando a raiva, né? Que essa insegurança aí gera uma agitação interna, que aí essa energia quer se expandir, mas não tem direção, é a raiva. E aí a raiva, como ativa a energia yang, tem uma predominância, depois da raiva vir uma euforia, né? Aí, depois que acaba essa euforia, gera a preocupação. E a preocupação, então, vai levar à melancolia, e a melancolia vai levar ao medo. Uma predispõe à outra. Então, esses aspectos estão relacionados com a terra. E os aspectos superiores estão relacionados com o céu, que são as virtudes. Então, em relação à madeira, nós temos a bondade, ou a benevolência. O fogo, que é essa elevação, tem a espiritualidade de forma geral, mas aqui é o respeito e a cerimônia. A virtude da terra, a sinceridade. E também a fé. No metal é a justiça. Na água, sabedoria. Então, por que a madeira está relacionada com a bondade? A característica positiva do elemento madeira é a flexibilidade e também a criatividade, né? A criatividade, que é a energia expansiva, que você encontra um direcionamento, você consegue canalizar isso para algo positivo. Então, é a mente imaginativa, e tudo isso tem a ver com uma expansão, né? Quando você traz para o nível do coração, é uma expansão que você se conecta com os outros seres, né? Como os ramos das plantas que vão abrindo e se conectando. Então, a bondade e benevolência tem a ver com essa abertura interna e um sentido de acolhimento também, né? O fogo, que é a energia da elevação, que tem a ver com a espiritualidade, buscar elevar a sua consciência. Então, o respeito, a reverência tem a ver com essa elevação. A terra, a terra representa a nutrição também, né? Ou a maternidade, né? A aceitação, acolhimento, cuidado. A atitude de Wu-Wei, que é a não ação é uma coisa espontânea. E isso tem a ver, então, com a nossa energia mental da sinceridade. Enquanto o não Wu-Wei é a nossa intenção mais maliciosa, mais pensando em benefício próprio, o ego. Então, isso é a preocupação, porque quando não tem essa motivação egóica, seria a mente da sinceridade e da fé. A justiça, que é essa energia do metal, ela é uma concentração, ela tem a ver também com uma purificação, uma seleção, né? Isso sim, isso não, isso sim, isso não. O aspecto positivo é a justiça, que você extrai aquilo que é impróprio, aquilo que é injusto. E também tem a ver com a purificação, né? O pulmão está relacionado com metal, né? Você elimina o gás carbônico, traz o oxigênio. Então, a justiça tem a ver com essa coisa de você cortar uma coisa, ficar com aquilo que é benéfico e tirar aquilo que é maléfico, como um filtro. A justiça. E essa energia da água, que ela escoando,
é o medo, a energia que se perde, mas quando você traz essa energia e concentra ela, é uma mente focada, uma mente concentrada. Então, essa energia concentrada, como a água concentrada, tem relação com a sabedoria. Ou se você pegar a característica da água límpida, consegue ver as coisas com clareza, né? Então é o simbolismo da sabedoria. E assim, a gente utiliza a virtude de um para combater o que é nocivo no outro.